Olá pessoal, tudo bom? Eu sou o pastor Daniel. Vamos continuar aqui com a nossa aula sobre os elementos parentéticos do Apocalipse, que estão lá do capítulo 10 ao capítulo 14. Né? Olha que extraordinário, apontando novamente para Cristo. Apontando novamente, fazendo uma referência para Cristo. Isso é extraordinário. Esse anjo, independentemente de quem ele seja, ele não é um anjo comum. Isso é fato. Pelas características, pela revelação, ele não é um anjo comum. Beleza? E aí ele clama com grande voz, como quando ruge um leão. E clamou os 7, e quando clamou, né, o anjo, ele clama com grande voz, como quando ruge um leão, e quando ele clama, os 7 trovões emitiram as suas vozes. Eu vi algo muito interessante, que a voz de trovão, né, o barulho ali, o som que emite o trovão, ele é muito semelhante ao som de um leão rugindo. Depois você pesquisa aí, é muito semelhante, né? Isso é interessante, é um ponto bacana. Então, esse anjo, ele também ruge como um leão. Olha só. Então, fazendo referência para o leão da tribo de Judá. Perceba as conexões. Perceba que características específicas do Senhor Jesus estão relacionadas a esse anjo, né? E aí, na outra aula, eu falei para você que nós íamos tirar uma conclusão aqui dessas características, né? Que conclusão é essa? Obviamente, João descreve essa figura como um anjo, né? Esse personagem aqui, ele descreve como um anjo. Então ele fala, um anjo forte. Beleza. Só que há uma grande probabilidade desse anjo ser o próprio Senhor Jesus. Como assim, pastor? Você está falando que Jesus é um anjo? Que heresia é essa? Cara, perceba, Jesus, ele se revela. Jesus se revela. Então, há uma grande probabilidade, eu não estou dizendo que é, mas há uma grande probabilidade, por tudo que nós lemos aqui, de o próprio Jesus, o próprio Senhor Jesus, ter se revelado a João por meio de um anjo. No Antigo Testamento a gente observa, a gente vê várias vezes, várias ocasiões em que o Senhor Jesus, lembra que eu falei, olha, Jesus no Antigo Testamento, ele era o mistério de Deus, mas ele estava lá. Ele se revelava como o pão vivo que desceu do céu lá no deserto, ele se revelava na criação como o verbo, ele se revelou lá no Éden, ele se revelou como o cordeiro que foi morto. Então Jesus, ele se revela no Antigo Testamento. E por várias vezes, nós temos várias ocasiões em que ele se revela como o anjo do Senhor no Antigo Testamento. Eu separei alguns textos aqui, eu vou ler só uns 2, e aí os demais você lê. Olha só, Êxodo 3:2, vamos lá. Várias e várias vezes o Senhor se revela como o anjo do Senhor no Antigo Testamento. O Senhor Jesus. Olha só, Êxodo capítulo 3, verso 2. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo do meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Ou seja, nós vemos aqui o anjo do Senhor se aparecendo, se revelando. Juízes 24:6, olha só. Então, existem várias ocorrências no Antigo Testamento em que o Senhor Jesus, ele se revela como sendo o anjo do Senhor. Nós vamos ver essas ocorrências lá em Êxodo 3:2. Eu vou ler aqui 2 textos apenas, só que aí depois os outros aqui eu falo para vocês lerem aí, beleza? Mas vamos ler somente 2 aqui. Olha só o que diz a Bíblia lá em Êxodo 3:2. Êxodo, capítulo 3, verso 2. E apareceu-lhe o anjo do Senhor, olha só, em uma chama de fogo,
do meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia em fogo, e a sarça não se consumia. Então nós vemos várias ocorrências de Jesus se revelando como o anjo do Senhor no Antigo Testamento. Beleza? Por quê? Jesus sempre existiu. Amém? Lá em João 1 vai falar o quê? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele sempre habitou a eternidade. Então, não é que ele nasceu ali há 2000 anos, 2000 e poucos anos. Ele já existia, ele sempre existiu, porque ele é Deus, né? E ele habitava a eternidade, habita a eternidade com Deus. Deixa eu só verificar aqui o outro texto. Juízes 2:4. Juízes 2:4. Olha só o que diz. E sucedeu que, falando o anjo do Senhor estas palavras, a todos os filhos de Israel, o povo levantou a sua voz e chorou. Então nós vamos ter várias ocorrências de Jesus se revelando como anjo do Senhor no Antigo Testamento. Nós lemos aqui Êxodo 3:2, Juízes 2:4, mas tem também Juízes 6:11, Juízes 12, Juízes 21, Juízes 22, né? E aí tem também 2 Samuel 24:16, vamos ler isso também. 2 Samuel 24:16. Estendendo, pois, o anjo a sua mão sobre Jerusalém para destruir, o Senhor se arrependeu daquele mal e disse o anjo que fazia a destruição entre o povo: basta, agora retira a tua mão. E o anjo do Senhor estava junto à eira de Araúna, o Jebuseu. Beleza? Então aqui são algumas partes da Escritura em que a palavra anjo do Senhor aparece e que há interpretações, eu também não estou falando que é, beleza? Mas há interpretações teológicas em que é o próprio Cristo se revelando por meio dessa palavra anjo do Senhor, beleza? Então ali nós entendemos, né, que há uma grande probabilidade, vamos voltar lá para Apocalipse 10, há uma grande probabilidade desse anjo ser o próprio Senhor Jesus se revelando. Eu não estou dizendo que é, repito, não estou dizendo que é, não estou falando que Jesus virou um anão, mas pelas características que nós lemos, há uma grande probabilidade do próprio Cristo ter se revelado para João, e aí João escreveu: eu vi um anjo forte. Está entendendo? Porque Jesus, por diversas vezes, apareceu para pessoas e as pessoas não o reconheceram. Lá em Lucas, né, que os dois discípulos estão indo para Emaús, Jesus se revela para eles, aliás, Jesus se apresenta para eles e eles não o reconhecem. Só quando Jesus decide se revelar no partir do pão, e aí eles identificam quem era Cristo. Beleza? Lá também, quando Jesus ressuscita, que Maria está lá, ela também não o reconhece, até que ele fala: Maria, entendeu? Então quando ela olha para ele: onde é que você colocou o corpo do meu Senhor? E aí ele diz: Maria, e aí ela vai e reconhece. Então ele precisa se revelar. A nossa humanidade não consegue por si só se achegar a Deus. É preciso que ele se revele. Por isso que Jesus fala: ninguém jamais viu a Deus, mas o Filho que o revelou. Então, o Filho que revela o Pai. Isso é extraordinário, né? Então, o Filho revela o Pai. Olha só que extraordinário. Olha só que forte, né? Então, aqui nós identificamos essas características. O rosto como sol. Está lá em Apocalipse 1,16, descrevendo Jesus. Os pés como a coluna de fogo, né? Fazendo referência àquela descrição de Jesus Cristo lá em Apocalipse 1,15. E também a figura que Ezequiel vê semelhante ao homem lá em Ezequiel 1:26 e 27. Né? E aí nós concluímos aqui que há uma grande probabilidade do próprio Senhor Jesus estar se revelando a João, né? Pela vontade dele, ele se revelando a João ali,
como sendo esse anjo. Como também pode ser que Jesus se revelou dessa maneira, João não identificou e escreveu o anjo forte? Eu não sei, né? Eu não sei. Mas as características, elas apontam para Cristo. Elas são características específicas de Cristo. Só que existe aqui a escrita anjo forte, né? Então, nós temos que interpretar, mas as características, elas apontam para Cristo. Então, não é algo de outro mundo nós imaginarmos aqui ou nós concluirmos que é o próprio Jesus. Há uma grande probabilidade, eu não estou afirmando, mas há uma grande probabilidade, né? Assim como aqueles textos que nós lemos do Antigo Testamento, há uma probabilidade de ser o próprio Senhor Jesus se revelando ali como anjo do Senhor, ok? Então aqui também há essa grande probabilidade do Senhor Jesus estar se revelando para João aqui nesse momento. Vamos seguir. Beleza. Aí quando nós vamos lá para a continuidade aqui, a partir do verso 2, nós lemos o verso 3, mas vamos voltar um pouquinho aqui para o verso 2. Diz o seguinte, olha só. E tinha na sua mão um livrinho, e esse livrinho estava aberto. E pôs o seu pé direito sobre o mar, ou seja, esse anjo forte, esse anjo que João viu, né, que nós observamos, que nós interpretamos aqui com uma grande probabilidade de ser Jesus, esse anjo ele tinha um livrinho na mão e ele pôs o seu pé direito sobre o mar e o seu pé esquerdo sobre a terra. E aí ele clama com grande voz, como quando ruge um leão. Isso aqui nós já lemos. Os 7 trovões emitiram as suas vozes. Beleza. Esse livrinho, no original, né, no grego, ele significa bibliarion. Bibliarion. Beleza? Essa palavra, bibliarion, ela ocorre somente no Apocalipse 10. Então, esse livrinho aqui, essa palavra, livrinho, óbvio que ela é uma decorrência de uma outra palavra, né? Ela é um diminutivo. Mas nessa contração, bibliarion, até escrevi aqui do lado para não esquecer, ela vai aparecer somente no verso 10, 4 vezes. Então, ela vai aparecer aqui 4 vezes, né, o livrinho sobre esse contexto grego, bibliarion, beleza? E aí, a característica desse livrinho é o quê? Que ele está aberto, ok? Ele está aberto e está na mão do anjo. Olha que extraordinário. Esse anjo, ele é forte. Esse anjo desceu do céu, ou seja, ele veio para a terra do céu, vestido de uma nuvem. Por cima da sua cabeça, né? Estou dando aqui as características novamente. Havia o arco celeste, uma coroa. O seu rosto era como o sol, os seus pés como colunas de fogo, e tinha na sua mão um livrinho aberto. E colocou o seu pé, olha só a grandeza desse anjo. Colocou o seu pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. Perceba a grandeza do anjo. Ele possui o céu, ele veio do céu, ele coloca o pé direito sobre a terra e ele coloca o pé esquerdo ele coloca o pé direito sobre o mar e ele coloca o pé esquerdo sobre a terra. Lá na frente a gente vai falar disso aqui, beleza? E aí, o que seria esse livrinho? Quando nós observamos o que é que João vai dizer, o que é que o anjo vai dizer para João, ele diz o seguinte: os 7 trovões nós vamos falar depois, beleza? Olha o que é que diz, o que é que o anjo vai dizer aqui para João. E quando os 7 trovões acabaram de emitir as suas vozes, ou seja, o anjo ele ruge como o leão. Quando ele ruge como o leão,
7 trovões emitem a sua voz. E quando esses 7 trovões acabaram de emitir as suas vozes, João ia escrever. Olha o que ele diz. E quando os 7 trovões acabaram de emitir as suas vozes, eu ia escrever. Escrever o quê? O que ele escutou desses 7 trovões. Aí quando ele ia começar a escrever, olha o que diz a Bíblia. Mas ouvi uma voz do céu que me dizia, sela, ou seja, fecha o que os 7 trovões emitiram. Fecha o que os 7 trovões falaram. Não escreva. E o anjo que vi estar sobre o mar e sobre a terra, levantou a sua mão ao céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu e o que nele há, e a terra e o que nela há, e o mar e o que nele há, que não haveria mais demora. Perceba que João, ele está vindo de 6 trombetas, ele está vindo de uma revelação poderosa de 6 trombetas, e aí aparece um anjo, ele vê um outro anjo, um anjo com características que apontam para Cristo. Essas características, elas são fortes, elas são características específicas de Cristo. E esse anjo, ele tem na sua mão um livrinho aberto. Aquele livrinho, ele contém a continuação da revelação. Ele contém o espírito de profecia que nós vamos falar mais para frente. Só que ele escuta trovões, 7 trovões emitirem as suas vozes. E aqui é onde está o mistério, porque aquilo que os 7 trovões falaram para João, ou que ele escutou, uma voz do céu disse, sela. Olha que extraordinário. Olha que como confirma aquilo que nós falamos. Lembra? Jesus está na fila, João Batista está ali pregando, João Batista está esperando, está aguardando o sinal, mas ele só reconhece quando Jesus sai da fila e se revela. Ou seja, meus irmãos, é necessário que Deus queira revelar. É necessário que Ele queira revelar a mensagem profética. Quando João escuta e ele já ia escrevendo, a voz diz, sela o que os 7 trovões emitiram e não escrevas. Vamos dar uma passeada aqui em Daniel 12:4 para você ver uma coisa. Olha só, que extraordinário. Daniel, capítulo 12, verso 4, olha só. E tu, Daniel, encerra essas palavras e sela este livro. Olha só, finaliza as palavras e fecha o livro. Até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra e o conhecimento se multiplicará. Veja que não é a primeira vez que Deus entrega uma revelação e manda fechar, manda selar aquela revelação. Aqui ele fez a mesma coisa com João, né? E aí, aquele livrinho, ele contém o restante da mensagem profética. Nós vamos observar isso mais lá na frente. Uma vez que o Senhor Jesus, ele é o único digno de tomar e abrir os selos do livro, olha só. E vi um anjo forte bradando, Apocalipse 5, verso 2. E vi um anjo forte bradando com grande voz. Quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? Quem é digno? O leão da tribo de Judá. Olha as características do anjo. Quem é digno? Jesus. Jesus é digno. Jesus toma o livro. Olha o que diz o verso 8. E, havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos se prostraram diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações do santo. Ou seja, ele toma o livro. Ele foi achado digno
de desatar os 7 selos. O livro agora está aberto. O livro está aberto. O único que foi achado digno de receber a autorização de abrir os selos do livro. É por isso que o livrinho que está na mão do anjo também está aberto. Olha só. Livrinho aberto. Os 7 selos foram abertos. Agora, esse livro, ele contém o restante da profecia. E esse livro, somente quem é digno de conter ele, de possuir ele, é o Cordeiro que foi morto, que nós lemos lá em Apocalipse 5. Né? O texto, vou até ler um texto aqui para vocês, olha só. O texto não diz porque João é proibido de escrever o que os 7 trovões proferem. A única coisa selada em um livro aberto, olha só que extraordinário. O texto não diz porque João é proibido de escrever o que os 7 trovões proferem. A única coisa selada em um livro aberto. Então, nós não sabemos por que Deus, por que João foi proibido de escrever. Mas nós sabemos que o Cordeiro, ele é digno de possuir esse livro. Então, a revelação, por mais que ela não foi escrita, ela pode estar disponível. Nós não sabemos o que era. Né? Mas, se nós formos arrancar figuras, 7 trovões, 7 Espíritos de Deus, 7 trombetas, 7 selos, olha só, poderia ser aqui 10 trovões, mas não, são 7 trovões. Então, essa certeza matemática também na Escritura, ela é extraordinária. Ela é extraordinária. Então, a voz de Deus, ela também é comparada várias e várias vezes como voz de trovão. Olha só, Salmos 29, vai anotando. Jó 26:14, Jó 37:5, João 12:28 e João 29. Beleza? E para nós finalizarmos, eu quero ler aqui um último texto com vocês. Está lá em Deuteronômio 29. Rapidamente, a gente vai finalizar essa aula. As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Ou seja, algumas coisas Deus nos revela, pela sua vontade Ele nos revela, porém, quando Ele decide encobrir, as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus. Quando Ele decide encobrir, quando Ele decide selar, quando Ele decide fechar ali, aí não adianta nós especularmos. Por isso que eu falei na outra aula, a gente não pode especular sobre coisas, nós precisamos buscar a revelação. Beleza? Então, essa aí foi a nossa aula a respeito das demais características do anjo, desse anjo que aponta para Cristo. E na próxima aula nós continuamos com Apocalipse 10. Beleza? Que Deus te abençoe e até a próxima aula.